Vamos lá, sexto ano então, continuando, os fenícios, né? Eu comentei com vocês a origem, as características, né, dos fenícios na videoaula anterior. Agora nós vamos continuar com as cidades-estados. O que acontece? Nas regiões da Fenícia, da antiga Fenícia, era muito montanhosa. Ah, professor, o que significa isso? Significa que cada cidade, cada região ficava uma isolada da outra por causa das montanhas. Então, acabava dando um isolamento natural de uma cidade para outra, certo? E isso fez crescer não, fez desenvolver as cidades-estado. Ah, professor, o que é uma cidade-estado? Lembra que eu comentei com vocês na Mesopotâmia? Cidade-estado é uma cidade que é independente das outras cidades. Ah, como assim, professor? A questão política e econômica, cada uma tem a sua, não precisa da outra para viver. Então, cidade-estado, ela é autônoma, ou seja, não precisa de outras cidades para sobreviver, certo? Então, o que aconteceu na Fenícia é que essas cidades, por causa de ter um isolamento por causa das montanhas, cada uma desenvolveu a sua economia, a sua política, o seu modo de viver, certo? Ah, mas professor, não tem nada em comum entre eles, porque a gente fala que eles são fenícios, né? Sim, tem algo em comum. A língua é a mesma, a religião é a mesma, e também eles têm essa origem em comum, né? A parte cultural eles têm em comum, certo? Por isso que todos são chamados de fenícios, porque a parte cultural elas são comuns entre essas cidades, tá? Mas a parte econômica e política, cada cidade-estado tem a sua, certo? Professor, quem que vai controlar então essa cidade-estado? Quem que vai organizar a política dessas cidades-estado? Vai ser o rei. O rei vai ter o poder tanto político quanto religioso. Isso eu venho falando bastante para vocês que normalmente quando tem um rei nesses tempos antigos, ele não tem só o poder político de administrar essas cidades, esses reinos. Ele também tem o poder religioso. Ele que vai passar a religião para o povo, ele que vai controlar essa questão de o que vai seguir ou o que não vai seguir na questão religiosa. Então, vai ser controlado pelo rei, ele tem poder político e religioso. Outro fato importante que os povos fenícios, eles tinham um auxílio nesse governo, que era o quê? O rei comandava, só que tinha um conselho de anciãos, ou seja, um conselho dos mais velhos entre essas cidades-estado, que ajudaria nos conselhos, que ajudaria nas regras, no que o rei precisa decidir. Então, normalmente, o rei era auxiliado pelos anciãos. Ah, professor, mais alguém auxiliava? Lembra na outra videoaula que eu falei para vocês que era um povo mercadores, comerciantes? Então, a Fenícia, os principal forma de economia deles era o comércio, porque eles não tinham suas próprias, ele não tinha muita terra fértil, então ele vai comercializar para ganhar dinheiro. Então, automaticamente os comerciantes tinham poder na Fenícia, por causa de riquezas, né? Eles conseguiam desenvolver riquezas a mais. Então, quem ajudava o rei a governar? Conselho de anciãos e os comerciantes que, obviamente, tinham mais riquezas, certo? Então, eles influenciavam o governo. Próximo. Ah, professor, qual que são as principais cidades-estados da Fenícia que a gente pode destacar? Árado, Biblos, Beirute, Sidom e Tiro. E todas essas que eu falei, eles tiveram um desenvolvimento maior. Foram as cidades-estados que tiveram destaque, né? Ah, professor, o que que tinha dentro dessa cidade-estado para ter um destaque maior, né? Primeiro, que como cada região era separada por montanhas, cada uma dessas cidades tinha que ter tudo, né? Para a sobrevivência da sua cidade-estado. Então, cada uma dessas cidades-estado que eu comentei, ela tinha vilas menores, o centro urbano maior, né? Onde ficava os principais organizações políticas, econômicas, tudo nesse centro urbano. Mas tinha vilas menores, né?
Normalmente essas vilas menores eram para artesanato ou alguma produção agrária. Outro, tinha áreas de cultivo, obviamente para ter alimentação para esse povo, então obviamente que tem que ter área de cultivo. Outra, eles faziam também criação de animais, né, a pecuária, para complementar o que eles precisavam, né, fora a comida, a pele e tudo mais que o rebanho pode trazer de benefício para as pessoas. Próximo, tinha também áreas de florestas que, como eu disse para vocês, eles usavam a madeira para construir as embarcações, né, os navios. Então a madeira era algo muito importante e eles também até faziam móveis e tudo mais. Então essas áreas de florestas eram bastante usadas para a coleta de madeira. E próximo aos portos, professor, o que é um porto? Porto é onde fica os navios, ou seja, onde vai sair todas as mercadorias que eu produzo para o mar. Professor, explique melhor. Vamos dizer, hoje em dia tem o Porto de Santos, né, no Brasil, que é muito importante. Tudo que se produz no Brasil, tudo não, enfim, na região sudeste, Rio de Janeiro, a maioria vai para o Porto de Santos e do Porto de Santos vai para os outros países. A ideia é a mesma coisa. Nessas cidades-estados que eu comentei na Fenícia, tinha os portos, que era o quê? O que produzia pelos fenícios ia para esses portos e ia pelo mar para as outras regiões para comercializar. Então, todas essas cidades-estados tinham o seu porto, né? Pequenos portos, e do lado desses portos tinha as oficinas, onde eles criavam artesanato e tudo que eles vão precisar. Aí, o que ajudava? Tudo que produzia na oficina, perto dos portos, já ia para embarque. Então eles construíam as oficinas, né, para a construção das coisas, perto dos portos para comercializar de forma mais fácil. Então é isso. Próximo. Os artefatos de metal começaram a se desenvolver muito na Fenícia. Então eles faziam muitas coisas de metal, instrumentos, para produção agrária, armas, artesanato, tudo que era de metal tinha um comércio melhor. Ou seja, eles ganharam destaque com esses artefatos de metal. Ele comercializava isso. E isso fez a atividade comercial marítima expandir, né, aumentar. E por volta do ano 1000 a.C., eles começaram a ampliar essas rotas marítimas. Eu já disse para vocês que a navegação era o principal, né, o que eles conseguiam mais se enriquecer. Então, no ano 1000, eles começam a aumentar essas rotas marítimas de comércio. Então, começa a ir para mais lugares. E com isso, eles começam a criar colônias. Professor, o que é colônia? Vamos supor, o fenício chegava numa região, vamos supor, norte da África. Chegava no norte da África, dominava essa regiãozinha e ela se tornava uma colônia dele. Ou seja, se tornava uma dependência dele dessa colônia. Essa colônia é minha agora. Essa região que eu dominei é minha. E os fenícios fizeram muito isso. Professor, em quais regiões? Norte da África, Sicília, Sardenha e costa da Espanha. Tem um mapinha aí na apostila de vocês que está falando dessa parte que dá para ver certinho. Eles foram todo o mar Mediterrâneo, foram chegando na parte do norte da África, na Sicília, na ilha de Sardenha e até na costa da Espanha. Então eles chegaram até o Atlântico para comercializar, para vocês terem uma noção, até a costa da Europa, lado esquerdo. Então, professor, por que é importante colônia? Lá eles tiravam matéria-prima, né? Tudo que eles precisavam para construir as coisas, cereais e também escravos. Se eu domino uma região, normalmente eu pego essas pessoas como escravo, tá? Na época, lembrando. Outra coisa que foi muito importante dos fenícios que a gente tem que destacar. Eles desenvolveram um alfabeto que influenciou todas as maiorias das línguas europeias, inclusive o português nosso, tá? Professor, como assim? Eles desenvolveram então um código de comunicação na escrita, porque pense comigo, eles têm muito comércio, correto? Como que eles vão conseguir comercializar com outras pessoas? Eles desenvolveram esse alfabeto justamente para ajudar no comércio, né? Eu escrevo, eu ensino os outros povos essa língua que eu estou desenvolvendo para ficar mais fácil de comercializar, de trocar produtos e tudo mais.
Então, o alfabeto de escrita dos fenícios ajudou no comércio, tá? E como que eram as características desse alfabeto, professor? Tinha 22 sinais, e esses 22 sinais eram como se fossem as consoantes nossas, né? Nosso alfabeto é feito de vogal e consoante. Eles desenvolveram um que era só consoante, tá? Na nossa cabeça é bem difícil isso, né? Escrever uma palavra que só tenha consoante, né? Como que eu vou ler isso depois? Mas, enfim, eles desenvolveram 22 sinais, ou pode ser 22 letras, para ficar mais fácil de vocês entenderem, e são formados por consoantes apenas. E eles escreviam de forma horizontal, que nem nós, né? Nós vamos escrever sempre da esquerda para a direita, né? Nós escrevemos daqui para cá. Então, a escrita deles era horizontal, só que a deles era diferente. Era da direita para a esquerda. Então eles escreviam assim, ó. Se nós escrevemos da esquerda para a direita, os fenícios escrevem da direita para a esquerda. Inverte, né? E esse alfabeto fenício, ele se espalhou, né, pelas regiões do Mediterrâneo, por exemplo, que é onde mais eles comercializavam. Então nós precisamos destacar isso, que é importante, né? Porque, professor, por que o fenício vai desenvolver um alfabeto? Justamente para ajudar ele a comercializar. É isso. E ele chegou, para você ver, olha onde o alfabeto chegou. Ele chegou nas regiões das ilhas gregas, da região da Grécia Antiga. Então esse alfabeto chegou até a Grécia. E a Grécia, eles acharam bem interessante esse alfabeto. Daí o que eles fizeram? Pegaram o alfabeto fenício e desenvolveram ele. Então pegaram o alfabeto fenício e colocaram vogais. Olha só. Então os gregos pegaram o alfabeto fenício, que era só formado por consoante, e eles pegaram as vogais e juntaram no alfabeto. Olha só que legal. Então isso formou um novo alfabeto. Um alfabeto que a gente fala que tem características fenícias, gregas e etrusca. Nossa, professor, o que é etrusca? São povos que viveram no norte da Itália, da atual Itália. Então, juntou, né, todos esses alfabetos e formou o que a gente conhece hoje como línguas latinas. Professor, o que é uma língua latina? É uma língua derivada do latim, né? O latim era era uma língua muito usada, né? E o latim, ele desenvolveu todas as outras línguas latinas. Professor, o que é uma língua latina? O português, gente. O espanhol, o francês, o italiano. Então, todas essas línguas que eu falei são de origens latinas. Então, a nossa língua, ela foi desenvolvida também por causa do alfabeto fenício. Viu? Muito importante. Então, os gregos, fenícios e os etruscos desenvolveram o alfabeto que nós usamos, que influenciou o nosso alfabeto de hoje, que é baseado no latim. Certo? Muito importante. E para finalizar, os fenícios, a sua religião. Professor, como que era a religião dos fenícios? Primeira coisa, era politeísta. Tá? Professor, o que é ser politeísta? Acreditar em vários deuses. Tá? E eles faziam também sacrifícios de animais para honrar esses deuses, né? Já que ele acredita em vários deuses. E uma coisa interessante é que cada cidade, estado da Fenícia tinha o seu deus, né? Cada cidade tinha o seu deus, que era uma forma de proteção dessas cidades. Eles tinham esses deuses por uma forma de proteção dessa cidade. Esse deus vai nos proteger, vai proteger a nossa cidade. Isso é muito importante. E outra coisa, eles faziam rituais religiosos, ao ar livre. Isso era uma forma de cerimônia. Vinham todos os povos, né? E ao ar livre eles faziam as homenagens aos deuses, né? Os sacrifícios, tudo que precisava ser feito para homenagear esse deus. Outra coisa, em Tiro, que eu já falei que era uma cidade-sábia importante para vocês, tinha um deus chamado Melkart, né? Esse era o deus importante deles. Em Sidon, que eu já falei para vocês também que era uma das cidades-sábias principais, tinham Examun. O Examun era outro deus importante dessa cidade. E professor, como que a gente sabe disso?
é que fontes históricas, ou seja, dados que a gente pode usar na história sobre a religião, foram achadas inscrições na cidade de Ugarit. Ugarit, que fica no norte da atual Síria. Então, Ugarit era uma cidade fenícia antiga, né? E que hoje ela faz parte do norte da Síria. E nessa região acharam umas inscrições, umas falas sobre a religião fenícia. É por isso que nós temos os dados da Fenícia. Tá bom? Então com esse vídeo, gente, nós terminamos os fenícios e agora o próximo vídeo é os persas. Com os persas a gente termina a apostila 2, ok? Já já a gente volta.